que é ativação comportamental? Ativação comportamental é uma abordagem de psicologia, bem como ela pode ser vista de outra maneira. Ela serve para ativar a pessoa. Então, o que isso significa? A pessoa está com uma depressão e não faz nada. Você começa a curar a depressão da pessoa colocando coisas para ela fazer, tipo sentir prazer no dia, sair um pouco da cama, fazer definitivamente as coisas. Esse que é o importante da ativação comportamental. E a ideia é, por exemplo, você mapear, notar que a pessoa não faz nada. Então a pessoa não faz quase nada, né? Ou é muito longe do que ela fazia uma vez. Aí você começa a anotar tudo que ela faz no dia, né, em 3 blocos, a depender da demanda específica. E ao anotar isso, você começa a colocar mais tarefas nos dias dela. E colocando mais tarefa, ela chega num ponto que ela começa a ser mais ativa. Isso é muito importante. A pessoa ficando ativa, ela consegue não esperar que a ansiedade passe para ficar bem. É naturalmente deixar fazer as coisas e assim a ansiedade vai passar e tudo vai ficar bem, né? Então é uma visão um pouco diferente, embora, né, pode acontecer sim a terminar o sintoma da ansiedade por omissão, tá? Isso pode acontecer, não é impossível, mas a gente está trabalhando aqui com uma questão de dentro da nossa realidade. A gente está trabalhando com pontos que está no nosso alcance. Não está no nosso alcance, por exemplo, zerar a ansiedade problemática, zerar o excesso de ansiedade, né? Que zerar a ansiedade em si é de fato um problema, já que ela é útil sim para a sobrevivência, como eu já citei anteriormente. Então, não vamos trabalhar com possibilidades baixas, vamos trabalhar com questões mais sólidas, com possibilidades mais reais, sobre lidar com a ansiedade para reduzi-la de fato. Então eu vou começar a falar de comportamentos e tópicos que você precisa regular, tá, para você melhorar aí a sua qualidade de vida. Eu vou começar com o METAS, que é um tópico que eu falo sobre isso, é um acrônimo que eu uso ao contrário, né, que é meditação, mindfulness, exercício físico, tratar as doenças físicas, alimentação e sono. É um acrônimo. Eu começo sempre de trás para frente. Então, falando de sono, eu quero deixar bem claro, né, o episódio do sono ele já fala bastante coisa e, enfim, ele fala da questão da cafeína, que é interessante você tirar de alguns horários aí, café, o chimarrão, por exemplo, tarde, noite, tomar refrigerante quando tomar só de meio-dia, enfim, dar uma regulada aí na questão do refrigerante, evitar energético, evitar chá preto de noite. Ontem, como eu falei no vídeo anterior, no vídeo 20, ontem eu tomei um chá preto de noite, um chá verde no final assim da tarde, né, de noite, e interferiu no meu sono. Eu estava ansioso e demorei mais para dormir, e minha qualidade eu senti que não foi a mesma. Hoje eu senti mais sono. Então assim, você precisa regrar esses pontos, você precisa corrigir isso e seguir, de fato, um tratamento para melhora no sono. O episódio 13 ele é bem detalhado nesse sentido e, enfim, ele detalha o sono. A alimentação é uma questão de um comportamento. Tem alguns episódios aí que eu falei sobre isso e a alimentação ela é uma coisa que a gente vai colocar na rotina. Por exemplo, vai evitar de ter besteira, vai ter a comida que você quer comer acessível, vai facilitar diversos pontos aí da rotina. Então isso é a alimentação aí saudável. Tem outros pontos que a gente vai colocar aqui também, outros pontos além da alimentação, além do sono. Tratar as doenças físicas, então é consultar com um médico e ver com o médico o que você tem de problema, o que você precisa melhorar, né? Você colocar aí anemia, tireoide, ver o que precisa ser tratado. Inclusive no meu curso, que eu estou montando as aulas, eu já coloquei a participação de um médico, um nutrólogo, para falar tanto a questão da alimentação, do ponto de vista dele,
como o que deve se buscar na parte médica. As aulas ainda não foram gravadas, mas ele já está planejando o conteúdo. Inclusive ele que está me apoiando nessa jornada, essa câmera que eu estou gravando é dele, ele está me dando um grande apoio. O Dr. Thiago Rosado, aqui de Goiás, mas está trabalhando aqui comigo em Campo Belo do Sul. Então ele vai participar, curso que eu estarei divulgando a primeira turma agora em janeiro. Então fiquem atentos, eu estarei falando um pouquinho sobre o que vai acontecer, como que vai funcionar. É um curso que eu pretendo ajudar as pessoas a melhorarem as rotinas. Então, continuando aqui, esse item médico é muito interessante você saber o que você precisa avaliar. Outro ponto é a atividade física, quem tem condições de fazer. O corpo humano ele responde muito bem à atividade física, ele responde muito bem. E se você tiver condições de fazer, o melhor é que você faça, porque ele dá grande retorno, ele melhora o sono, ele melhora a qualidade de vida, dá mais energia. Inclusive eu fiz um episódio sobre atividade física, mais geral, assim, dando, digamos, uma opção de escolha, o episódio 19, estamos aqui no episódio 21, então se você olhar o 19º episódio aqui no canal, você consegue ver o que eu falei sobre esportes. Eu não tenho grande conhecimento na variedade, eu não sou educador físico, mas alguns esportes que eu pratico eu posso falar aí com mais precisão, como por exemplo, eu faço treino funcional. Eu considero de certa forma um esporte, é divertido, tem as colegas, tem um povo que vai ali fazendo. Eu faço vôlei em equipe, que é muito divertido, é o que a gente mais ri, assim, se diverte com os colegas do serviço. E eu faço corridas, esse é performance mesmo, performance e saúde, porque eu faço sozinho, mas eu tenho um retorno, o que eu mais tenho retorno assim de prazer é a corrida, porque ela me dá aquela energia, ela me dá aquela recompensa, né? Então o que eu mais tenho retorno é de fato a corrida, é o que eu mais gosto no sentido de resultado, assim, de ver progresso e tudo. Mas os outros, por exemplo, no funcional, quando eu aumento o peso e consigo fazer o exercício, ou no vôlei, quando eu consigo fazer jogadas melhores, eu me sinto feliz também, tá? Eu me sinto muito feliz. Então, os três me agregam, mas a corrida é que eu mais sinto aí o retorno. Cada um escolhe seus esportes, como eu sinto naquele episódio, é uma pincelada do que existe aí mundo afora nos esportes. Se você mora numa cidade pequena, né, que não tem tanta opção, tente não depender de outras pessoas. Se você mora numa cidade grande, tente escolher um esporte que se adapta aí para sua realidade, né, um esporte que você gosta bastante. Então, a minha recomendação é ver aí as possibilidades, ver o que dá para fazer e tentar não depender dos outros. Por exemplo, não deu certo mas eu quero fazer alguma coisa, mas ninguém vai, é em dupla ou é em time. Aí você pega e reforça para outro, por exemplo, uma dança em casa individual, uma caminhada, uma corrida. Sempre tenta reestruturar se isso acontecer. Se conseguir parceria para esses treinos individuais, é melhor. Mas se você não conseguir, não tem problema. Faça sozinho e tente cobrar de alguma pessoa, pedir para alguma pessoa cobrar de você, para você estar aí fazendo. A ideia do guardião, que eu sugiro no episódio da atividade física, e meditação, né? Esse episódio ele é uma continuação indireta, digamos, da meditação, que é o episódio número 7, que também está no canal. Então fiz episódio de quase tudo aqui, né? Eu só não fiz de alimentação, um episódio próprio disso, porque eu também não tenho domínio, e de tratar a saúde física, né? De consultar o médico, porque eu também não tenho conhecimento amplo o suficiente ainda. Tenho estudo suficiente para fazer um episódio. Mas os outros 3 temas, que é o sono, atividade física e meditação, eu já fiz episódios. Então aproveitem os episódios desse canal e façam bom uso.